Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu estou aqui com uma nutri linda. Ela é muito lindinha, vocês vão ver, gente. Tairine Socha. Isso mesmo. É chique esse nome, né? Tairine Socha. E ela veio falar um assunto que eu não sei pra vocês, mas pra mim foi bastante novidade e acho que muito relevante. Ela vai falar sobre fertilidade e o que tem a ver com a nutrição. Tchanã! Boa noite. Boa noite, tá? E seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco, trazendo esse conhecimento que acho tão relevante, né, para os dias atuais, né? Eu que agradeço, é uma honra e um prazer estar aqui contigo. Obrigada, meu amor. Então vamos falar um pouco, né, desse assunto O que tem a ver, né? A nutrição, né? Você vê que a nutrição tem a ver com tudo, né? Tudo. Esse assunto que é tão relevante e muitas vezes parece que a gente bate tanto na tecla, mas mesmo assim ainda não está sendo tão explanado, né? Tu sabe que eu era da área da nutrição esportiva, né? Aham. Pois é, eu ia te perguntar, o que te fez ir pra fertilidade, né? Então, há 2 anos atrás eu tive o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E aí, naquele momento, eu fico até emocionada, assim, porque naquele momento eu não me vi como profissional da saúde. Uhum. Foi um momento que eu me coloquei realmente numa posição De de paciente. paciente. Aham. E mesmo chegando na consulta ginecológica, né, o médico me tranquilizando, a única coisa que vinha, e a primeira coisa que vinha na minha cabeça era síndrome do ovário policístico. Bom, a minha chance de infertilidade, qual vai ser, né? Ou qual a minha probabilidade de estar fértil ou não? Aham. E você é Então, nova, né? Quantos anos? nova. Eu tava com 30 anos, né? Agora eu tô com Nossa. 32. Mas mesmo assim, aquele medo já veio. E daí eu me senti uma impotência. Realmente como uma paciente, não mais como profissional da saúde, mesmo tendo já certo conhecimento sobre o assunto, mas não era tão aprofundado quanto atualmente, né? E aí, chegando em casa, eu fiz o que a grande maioria das pessoas faz. Por isso que eu digo que eu me vi como paciente. Coloquei no Google, né? Síndrome do ovário policístico e fertilidade. Qual a relação? Deixa eu ver como é que é isso aqui. E aí, eu só via Só coisa ruim. Só vê coisa ruim, né? Então, tu vê os dados, né? Então, hoje, 70% das mulheres com síndrome do ovário policístico têm a probabilidade de estarem inférteis. Então... Mas de uma forma irreversível ou reversível? Não, reversível. Reversível. Mas tu lê aquilo, né? Aham. Assim, teu mundo desaba, porque tu só consegue enxergar toda a parte ruim daquele contexto. E foi aí, então, que eu descobri meu novo propósito, né? Com a nutrição. Então, eu pensei, bom, quero realmente saber mais profundamente sobre e ajudar mulheres, né, que têm a síndrome do ovário policístico ou outras condições que podem, né, vir a levar à infertilidade. E aí comecei uma especialização Nessa área. Nutrição, saúde da mulher e fertilidade. Então tem 2 anos que você estuda essa área. Isso. Nutrição, como é que é? Fertilidade, E saúde da mulher. E aí? A gente pauta, e é importante falar, né, porque a gente pauta muito nutrição, fertilidade e saúde da mulher, mas porque as mulheres acabam sendo o primeiro público, né, a chegar nessa busca por mais cuidado pela saúde. Mas tu sabe que das causas da infertilidade, a gente tem hoje aí 40% sendo causas das mulheres, mas 40% sendo causa dos homens. Uau. Então, é algo que... De infertilidade. E aí, nós temos ainda 15% que são uma porcentagem de incompatibilidade do casal, né? Então, a gente pode ter fatores genéticos aí realmente incompatíveis. E esses outros 5% sendo das causas inexplicáveis. Causas inexplicáveis, que a ciência não explica. Justamente. Isso é para comprovar que os filhos são bênçãos do Senhor, né? Exatamente. Que é Ele que dá. A gente acha que é a gente que tem, mas é Ele que dá. Isso mesmo. Uau.
E por que é tão importante a gente vir falar sobre esse assunto? Então, então com 40% tá ligado aos problemas femininos, 40% masculinos e 15% de incompatibilidade, mas uma incompatibilidade que é genética, tu fala? Aham, sim. Uma incompatibilidade do casal. Tipo, aquele espermatozoide não consegue fecundar aquele ovócito. Isso mesmo. Daí a gente não pode ter aí uma gestação saudável, uma fecundação adequada, por exemplo. Uau. E tu sabe que hoje, a gente falando de forma geral, a gente tem estatísticas que demonstram que nós temos 15% de inférteis no mundo já, da nossa população. E se a gente continuar caminhando como estamos, e daí que vem a importância, né, da nutrição e de estudar isso mais profundamente, na próxima década a gente pode chegar até 20% da população do mundo infértil. E que não sabe que está infértil. Muitas vezes não sabe. E aqui é importante até a gente citar, que talvez muitas pessoas não saibam, é a diferença, né, de infertilidade e ser estéril. Ah, sim. Né? Então, ser estéril, eu não posso realmente ter a concepção de um filho, né? A infertilidade, não. A infertilidade, eu tenho ali uma doença instalada que eu estou pelo menos há 12 meses tentando engravidar, né? Com relações desprotegidas e não tenho sucesso nesses 12 meses. Entendi. Então, aqui é importante a gente também citar, né? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que, eu sou infértil, então quer dizer que eu sou estéril, não vou ter filhos. Não, eu sou infértil. Então, a partir desse diagnóstico, eu posso iniciar um tratamento e a partir disso também, né, entra a importância da nutrição. Então, o que eu falo muito hoje é que a nutrição, ela não é uma das causas principais da infertilidade, mas ela é o começo, o meio e o fim do tratamento. Então, ela vem para trazer esperança, né? Para todos esses casais que muitas vezes já estão por muito tempo tentando e não têm o tão sonhado positivo. Que legal, né? Essa é uma informação que realmente não é tão divulgada, né? Justamente, muitas vezes, por mais que a gente fale tanto de alimentação saudável, né? Hoje muitas pessoas já sabem o que é benéfico e o que é maléfico para a saúde, mas às vezes não tem o conhecimento do quanto pode ter um impacto, né, positivo, ainda mais para gerar uma vida, né? Exatamente. Então, hoje, para tu ter uma ideia, os estudos já mostram, né, que o nosso hábito alimentar ocidental já está ligado com os altos índices de infertilidade, o tabagismo, o alcoolismo, até o consumo excessivo do café. Então, tudo isso a gente pode, né, estar adequando com o tratamento da nutrição. E o uso, o consumo excessivo de café que você fala, que quantidade? Acima de 300 miligramas ao dia, o que já daria em torno de 3 xícaras, né? De Acho que eu café ia perguntar. passado. 3 xícaras de café passado. Acima de 3 xícaras de café passado. Acima de... tem que consumir até 3, né? Acima de 3, eu já tô aí num potencial para não tá trazendo saúde, né? Digamos assim, pro meu óvulo, pro meu espermatozoide. E se for expresso, daí como é que faz? Daí é que a questão do passado ali vai girar em torno de 200 ml, né? Tá. O expresso vai cair para 50, 100 ml dessas 3 xícaras, né? Ah, a entendi. concentração é muito maior da cafeína. Então, sempre também... Porque o problema tá na cafeína. Justamente, então é importante ver o rótulo do café que você está ingerindo. Então, ficar nessa média de 300 miligramas de cafeína ao dia. Então, ver conforme o que tu está ingerindo para Ou café diminuir. descafeinado, né? Ou café descafeinado, justamente. E é um hábito que é rotineiro, né? Exato. A gente tá... Para os amantes do café, digo eu, porque eu sou amante Eu também. do café. Então, cafezinho de manhã, cafezinho de tarde. Se deixar até cafezinho de noite. É verdade. Tu sabe que esses dias eu tive que fazer um exame e aí não podia tomar o café, porque era exame de urina, era pesquisa de catecolaminas na urina e tal. Não podia tomar café durante todo o período, né? Então tinha o exame de sangue, de urina, faz pesquisa no sangue, na urina. Então eu fiquei acho que 2 dias sem tomar café. Não. E a dor de cabeça.
Daí a gente vê Abstinência. que coisa, né? Aham. E eu que não tomava café. Impressionante isso. Impressionante. E aí a gente fala também do equilíbrio, né? Uhum. Então a gente saber até onde é o nosso limite para nossa saúde. E outro fato aqui que é importante citar também é o alto consumo ou, né, alto contato com toxinas ambientais. Então, algo que tem que ser muito priorizado também, pensando na nossa fertilidade, é o consumo de alimentos orgânicos, né? Então, eu gosto sempre de falar que na fertilidade, orgânico não é luxo, orgânico não é moda. A gente tem que priorizar alimentos orgânicos. Então, os estudos já demonstram, né, o alto consumo de alimentos com agrotóxicos. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem alto índices, né, do glifosato. Por conta da legislação que permite, né? Então, a gente tem que priorizar. E sabe que, muito interessante, teve até um estudo que demonstrou como, na verdade, essa infertilidade que a gente está vendo hoje, essa porcentagem, já é algo que vem até de 4 gerações, né? Então, a gente tem estudos que demonstram, por exemplo, nossos avós, bisavós até, que tiveram contato direto com agrotóxico, tiveram mutações lá no espermatozoide, e isso foi levado até 4 gerações para frente, né? Então, muitas vezes, a infertilidade que a gente está sofrendo hoje Ela já se originou pode... lá 4 gerações atrás. E por isso que também a gente tem que ter nosso cuidado hoje, né? Já pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Sim. Porque essa alteração genética a gente pode estar realmente repassando. Mas você vê a importância, né, daquilo que a gente faz isso, até para as gerações futuras. E de quebrar, né, aquele ciclo na gente, para que daqui para frente, né, a coisa caminhe de forma mais saudável. Por isso que a gente, né, pauta tanto, né, o tratamento nutricional, pensando num tratamento para ser mais fértil, mas também eu sei que eu já vou estar com uma programação genética muito mais saudável para minha gestação, para o meu filho e assim por diante, né? E hoje em dia a própria epigenética e tudo, né, ela fala isso, né, que você passa isso para gerações, né? E outra... A medicina de ponta hoje trabalha muito essa questão, né? Sim, e outra toxina ambiental também que eu gostaria de citar, que é muito importante a gente reduzir o contato para ser mais fértil, é o bisfenol A. Então, também é algo que a gente vê muito na mídia, né? É muito falado em ter essa redução de contato de alimentos com Bisfenol. plástico. Que é presente no plástico, né? Mas, muitas vezes, também passa despercebido, né? A gente aí, muitas vezes, as pessoas não dão tão importância que vai ter tanto impacto assim mesmo na minha saúde. Então, também os estudos já demonstram muita relação de infertilidade com esse nosso contato aí direto com o bisfenol A. Presente nos plásticos que a gente aquece no micro-ondas e libera o bisfenol A no alimento que você vai ingerir, né? Então, são todas essas mudanças que a gente pode vir fazendo, né? E vai fazer num tratamento nutricional para ser mais fértil. Eu falo que é para a gente nutrir para florescer, né? E é justamente que vai Mas você vê acontecendo. que a gente tá num meio que é meio complicado, né, Thay? Porque, por exemplo, essas garrafinhas PET aí, de água mineral. Vamos pegar água mineral. Que vem lá, sei lá, da fonte, foi pra garrafinha PET, bisfenol. Hoje tem muitas embalagens plásticas que vem um rótulo lá, né? Livre de bisfenol A, né? Sim. Então, eu acho que é importante de repente priorizar isso. Mas como que é difícil, né? E a consciência que a gente não tem, também não para pra fazer essa análise. Aí vem, bota naquela garrafinha que é com bisfenol, não sei o quê. Aí você fala assim, tá, mas eu não vou tomar água quente, não vou botar a garrafinha no micro-ondas. Não. Mas ela vem lá no caminhão, debaixo do sol. E no sol vem, as garrafinhas chegam bem quentinha no mercado. Na hora que você pega, tá fresquinha, mas já aqueceu antes, né? E você não
A Não gente tem não consciência disso. A gente não tem consciência e muitos fatos a gente não consegue ter controle, né? Então, também eu acho que o mais importante é a gente pensar o que está ao meu alcance que eu consigo mudar. Então, Exato, que já vai essas ser grande pequenas coisa. mudanças já vai ser uma mudança muito grande, Sem dúvida. né? Então, muitas vezes, o mesmo fato acontece, né, com os alimentos orgânicos. Tem muita questão de logística de compra, tem questão do custo, então tem questão de escolha, de ver certificado. Muitas vezes as pessoas acabam não consumindo por esses fatores, mas se a gente já conseguir, então, bom, eu não consigo ter acesso a um alimento orgânico diariamente, vamos reduzir pelo menos os que têm mais agrotóxicos, até a gente chegar num hábito 100% ideal, né? Então, a gente já amenizando, a gente já vai conseguir colhendo resultados positivos, né? Então, a gente não pode ter aquele pensamento 880. Ah, não, se eu não consigo comer tudo orgânico, então vou comer tudo com agrotóxico. Não, se eu já conseguir diminuir, eu já vou ter um avanço, né? Eu já vou ter um resultado mais positivo. A mesma questão do plástico. Assim, a gente, para ficar livre de todo o contato, não dá. Mas a gente pode diminuir ao que está ao nosso alcance. Fazer o melhor com o que a gente tem, né? Isso Mas mesmo. para isso a gente precisa ter esse conhecimento, né? De entender o que eu posso fazer, né? Exatamente. E sabe outra coisa que eu queria também expor aqui, que eu acho muito... Porque é uma área que a gente vai estudando. Então, como... Por mais que eu já era profissional da saúde, mas eu não estava nessa área, né? Então, justamente, eu falo que eu vim para essa área da fertilidade e hoje eu descobri meu verdadeiro propósito na nutrição, né? Então, hoje eu vejo a síndrome Quer do trazer ovário... as flechas ao mundo. Eu vejo a síndrome do ovário policístico como um propósito na minha vida, mas né, muitas vezes as pessoas podem pensar, mas síndrome do ovário policístico é só, né, uma disfunção hormonal. Mas para quem convive, ela é uma disfunção hormonal nada legal, assim, porque, né, a gente tem sintomas, vai ter acne, vai ter queda de cabelo, vai ter ciclo menstrual irregular. E a maior questão é essa também. Da infertilidade. A probabilidade de ser infértil, de não ovular. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que estudando mais profundamente a fertilidade, e é um assunto muito interessante, né? Como eu não estava nessa área mesmo, sendo profissional da saúde, a gente vai vendo muitas descobertas, né? Tu sabe que o nosso óvulo, ele é a célula com maior teor de mitocôndrias na mulher, né? Eu não sabia. Sim, mas faz sentido, né? Porque você imagina que é uma célula, vamos colocar assim, primária, que vai reproduzir todas as outras, né? Mas assim... da origem a todas as outras. A gente vai estudando e daí a gente vai percebendo, e daí tu percebe assim, como o corpo humano é perfeito, né? Então daí, aí entra a nossa importância da nutrição para essa saúde mitocondrial. E olha só que interessante, tu sabe que o nosso óvulo, ele justamente não se locomove, porque como ele é essa célula com maior teor de mitocôndrias, se fosse ele quem se locomovesse, não o espermatozoide, a gente ia formar muita espécie reativa de oxigênio. E aí isso não ia ser, né, interessante para a gente conseguir ter uma fecundação ali adequada. Por isso que ele fica paradinho ali. Uau! E aí, por isso que é muito importante a nutrição, assim, ela tem um potencial muito grande em otimizar essa saúde mitocondrial, né? Então, quando a gente fala para todas as mulheres, né, tentantes, que tem que iniciar o processo de otimizar a saúde do óvulo aqui a gente vai, né, volta a citar não só a mulher, mas o casal, então voltamos a falar do homem também, a saúde do espermatozoide de 3 a 4 meses antes, entra essa importância da nossa saúde mitocondrial. E aí, claro, a gente vai entrar com tudo ali o que a gente já falou anteriormente, tentar inserir alimentos orgânicos, reduzir bisfenol A. Se for tabagista, tentar parar, não é reduzir, né? Tentar parar. Reduzir o consumo de álcool.
é priorizar uma dieta mais mediterrânea, hoje é o que os estudos demonstram, e nutrientes que priorizem essa saúde mitocondrial. E aí a gente pode, né... Que seriam quais nutrientes? Citar vários. Então, a gente pode começar aí com complexo B, então magnésio, o próprio ácido fólico, os antioxidantes selênio, né, N-acetilcisteína, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico. Então, a gente tem bastante para se trabalhar com a nutrição, tanto via alimento, como também, daí, dependendo cada caso, via suplemento, né? Então, por isso que a nutrição, ela entra começo, meio e fim do tratamento. E, na verdade, não tem fim, né? Mas, digamos assim, para ser mais fértil, começo, meio e fim, mas que isso se perdure também, né? Na gestação, depois na fase de amamentação, e assim seguimos até a introdução alimentar com esse bebê. E aí, pro resto da vida, um estilo de vida saudável, né? Não, e pegando um gancho da mitocôndria aí, né, que você falou, esse engraçado, né, esse assunto da mitocôndria em si, ele é tão importante, que se a gente parar para pensar que o nosso corpo, no nosso corpo humano, né, o nosso corpo, nós temos mais mitocôndrias do que células, porque tem células que têm muito mais mitocôndrias. Uma célula tem várias mitocôndrias, digamos assim, né? Então, você vê no caso do nosso ovócito aí, né? Ele é a célula com maior número de mitocôndrias, né? Então, é uma célula tem sei lá quantas mitocôndrias. Quantas mitocôndrias. Né? Então, a gente tem muito mais números, né? Falando em número, mitocôndrias do que célula. Então, como não cuidar dessas mitocôndrias? E digo assim, extrapolando aí esse raciocínio da fertilidade. E isso é importante para quase tudo. Sim, é a nossa base, né? Exatamente. Nosso fornecimento de ATP, nossa energia para dar vida, né? Exatamente. E justamente, então, volto a falar, nutrir para florescer. Então, como é que eu vou formar, né? Ter uma fecundação, formar um embrião sem energia. Exato. E aqui a gente pode até citar, muitas vezes, um sintoma que pode... Às vezes a mulher não leva como relevante, que é a própria fadiga. Né? Então, estou muito cansada, muito fadigada. Claro que aí a gente investigaria N causas, mas... É um sintoma a gente priorizando essa saúde mitocondrial já pode ser um sintoma dessa saúde mitocondrial não estar adequada. Não está saudável, na verdade. Não está saudável. Uma falta de saúde das mitocôndrias. Uhum. Você vê, né? A criança, por exemplo, ela tem as mitocôndrias bem ativas, assim, né? Então, você vê a energia que a criança tem, né? E aqui outro ponto importante a gente citar, até falando que linka com a saúde mitocondrial, é que tanto o nosso IMC elevado, então aqui a gente cita também a obesidade, ela é uma das causas da infertilidade. Mas também eu estar com IMC muito abaixo, né? Também é uma das causas, porque, né, muito abaixo, em ambos os casos, eu vou estar com uma deficiência nutricional, né? Então, muito abaixo vai me faltar muito nutriente. Então, claro que se essa pessoa, ela estiver obesa, a gente vai fazer restrição, mas a restrição ao ponto dela obter um emagrecimento saudável. Porque a gente tem que ter uma gama ali de nutrientes realmente para ter essa reprodução. E o mesmo caso, para quem ali daí tá com o IMC abaixo, a gente tem que adequar esse peso, porque também vai estar com uma deficiência porque comer, matar a muito fome grande. é diferente de se alimentar, né? De se nutrir, né? Essa que é a verdade. É diferente de se nutrir. Então, você pode comer bastante, mas está desnutrido. Justamente. Né? Então, em ambos os casos, a gente teria ali deficiências, né? E aí, a gente poderia lembrar também da redução, o que a gente tem hoje, né? O nosso alto consumo de fast food, gordura saturada, açúcar. Então, a gente tem que vir também a reduzir, que está sendo muito... Dos industrializados. Já é muito ligado à infertilidade. Daí, por isso que a gente... os estudos, né, estão mostrando que a nossa alimentação ocidental está mais ligada à infertilidade. E os estudos já sugerem
uma dieta mais mediterrânea. Então, vamos aumentar o consumo de peixes. Menos carne animal, mais peixe. Quer dizer, carne animal. Peixe é animal também, mas eu digo... reduzir carne vermelha. Carne vermelha, né? A nossa dieta ocidental tem muito consumo de carne vermelha, né? Então, a gente teria que reduzir aí pelo menos 3 vezes por semana. Aumentar o consumo das sementes, oleaginosas, frutas, legumes, verduras, os azeites, azeite de oliva, né? Abacate. Então, a gente tem que priorizar essa dieta mediterrânea. Interessante. Você vê, o corpo humano como é que é inteligente, né? Não só para fertilidade, mas eu digo para todas as células, porque se você está melhorando o funcionamento das suas mitocôndrias, tudo vai bem, né? Tudo no teu corpo vai bem. Vai tudo fluir, né? Vai tudo fluir, exatamente. Como é que tá tudo ligado, né, Thay? E é tão importante a gente falar da nutrição. Eu falo que a nutrição é a esperança para essas mulheres inférteis, porque tu sabia que hoje a depressão em mulheres inférteis, ela já é comparada a mulheres que têm câncer ou doença cardíaca. Então, a gente também já tem aí daí mais uma doença secundária à infertilidade, né? Então, realmente é uma questão que traz muita ansiedade, pode vir a trazer depressão. Então, a gente trabalhando nutricionalmente, tanto pensando em ser mais fértil, numa saúde mitocondrial, a gente também vai estar auxiliando a ter essa redução de estresse, de ansiedade e até reduzir esses quadros de depressão, De depressão. né? Que é muito difícil separar, né? É o que eu tô falando, né? Você melhorando, né, o funcionamento das mitocôndrias, você tá melhorando Justamente, vai melhorar tudo. É que os sintomas, né, que pegam, de repente, para algumas mulheres, pode ser a infertilidade, mas é o que você falou, para outra é a depressão, né? E assim vai. Cada um vai ter um lugar de maior dor como consequência do mau funcionamento dessas mitocôndrias. Justamente. É um ciclo, né? É um ciclo. Exatamente. Então, hoje é muito importante, assim, a gente priorizar a nutrição e é algo que a gente ouve muito falar em alimentação saudável, né? Mas a gente não se ouve falar muito em alimentação saudável que vai ter esse potencial para eu ser mais fértil. É verdade. Né? Então, muitas vezes a gente fica desacreditado que vai ter um potencial sobre isso, né? E tem. A nutrição, a gente já tem, assim, muitos casos, né? Muitos estudos, casos de sucessos, estudos demonstrando esses resultados. Uau. Então, ela tem que vir... De mulheres que não conseguiam engravidar e a partir do momento que mudaram os hábitos alimentares, conseguiram. Conseguiram. Uau. O tão sonhado tremendo. positivo. E por isso que é importante a investigação, né? Então, como a gente falou inicialmente, mais de 12 meses com relação desprotegida, tentando engravidar e não tendo um resultado positivo. Se eu não procurei ajuda ainda, eu já tenho que procurar, que investigar. Isso é importante falar também, né? Porque muitas vezes o casal pode achar que é normal. E não, opa, tem que acender aí um alerta para procurar ajuda. E outro fato também que aumenta esses nossos índices de infertilidade é a mulher escolhendo a maternidade tardia, né? Então, também a gente tem aí um envelhecimento ovariano, como pode ser uma potencial causa da infertilidade. Então, tu sabe que hoje ali até dos 28 aos 35 anos, a gente tem uma chance aí de 20% a cada ciclo de ter uma gestação. A partir dos 35 até os 40, esses índices já vão cair para 10%, 15%. E acima dos 40 anos, esse índice já começa a cair para 5%. Nossa, reduz drasticamente. Já vai reduzindo drasticamente. Então, é muito importante também
a gente vir com a nutrição, e a gente volta a falar daí novamente na saúde mitocondrial quando a gente fala em envelhecimento ovariano, né? Então, a gente tem que cuidar. Claro, né? A mulher vai necessitar ali fazer uma série de exames, mas a gente consegue potencializar, né? Com esse poder aí antioxidante, anti-inflamatório da nutrição. Então, quer dizer, a mulher a partir dos 40, acima dos 40, mais que ela precisa ainda desse aporte nutricional, Mais ainda, justamente. Quanto maior fatoridade eu tiver, mais ainda vou necessitar desse aporte. E o que vem acontecendo nessa nossa era é que muitas vezes as mulheres estão subestimando a idade e superestimando, por exemplo, tratamentos como a fertilização in vitro, né? Então, a gente tem que realmente, por N motivos, a gente tem escolhido a maternidade mais tardia, mas a gente tem que ter a consciência dessa escolha, né? Então, se eu já vou optar por ter uma gestação mais tardia, então eu já posso começar a minha saúde ovariana, priorizar desde antes, né? Cuidar, então, desde antes. Então, se eu tenho 32 hoje e eu penso que eu quero ser mãe daqui 5 anos, então, já vou começar agora essa mudança de hábito, né? Se fosse esse o caso. E aí, no meu caso, já quero tentar ano que vem, antes dos 35, né? E quanto mais a gente vai estudando, mais esperança a gente, né, vai tendo, mas ao mesmo tempo a gente vai tendo o lado racional, porque vai tendo, né? Sem dúvida. Os dados do quão é importante também a questão do fatoridade. Interessante, né? Isso é uma coisa bem interessante você falar isso. Porque parece que é normal, assim, né? Não, né? Vamos postergar, porque vai dar tudo certo. Porque muitas vezes a gente quer estar com a vida, né, perfeita, com tudo alinhado, né? Principalmente falando em a mulher, né? Então, a mulher está no mercado de trabalho, ela quer o sucesso profissional. A mulher daí quer ter também, tá numa relação, quer ter uma relação bem estabelecida. A mulher pensa hoje que daí ela vai ter que muitas vezes abdicar dessa vida profissional para ter a gestação. Também daí entra as questões, né? Segurança financeira. Então, a gente vai tendo N fatores, né? Então, hoje a gente tem que ter essa consciência de que se a gente quer ter uma gestação mais tardia, a gente já tem que e já pode ir se preparando antes para a gente conseguir amenizar, né, esse processo de envelhecimento ovariano que Mas vai você acontecer. vê, né, tudo isso, porque eu vou soltar uma bomba agora aqui. Vou falar uma coisa polêmica. Bem polêmica. Tudo isso porque a gente quer ter o controle das coisas, né? Porque a gente acredita que é a gente que tá no controle das coisas. Porque se a gente fizer um raciocínio assim, bem simples assim, um raciocínio. Se o nosso Pai Celestial é o nosso Criador, né? Se os filhos são bênçãos dele para nós, porque isso está lá no manual que ele deixou para nós, né? Como diz o outro, até o Kinder Ovo vem com manual. Nós acho que viríamos com manual também, é lógico, assim. É uma coisa bem lógica, assim, que eu vou falar. Só que é uma lógica que requer, como é que eu digo assim, confiança, né? Confiança, entrega, confiança. Se a vontade dele para nossas vidas é boa, perfeita e agradável, por que a gente rejeita essa vontade? Então quem determina quando ou quantos filhos eu terei? É ele, não sou eu. Sim. E aí que então pronto, que soltei acontece... a bomba, agora vamos mudar de assunto. Mas e aí que acontece muitos dos questionamentos, né? Quando eu falo principalmente a mulher, porque é o instinto, né? O instinto materno. Então, muitas vezes, a mulher se questiona muito mais que o homem, né? Sim. Por que não tive antes? Ou será que não é para eu ser mãe?
Será que é para ser, mas não é para ser agora, é para ser depois? Então começam esses questionamentos. Sem dúvida. E muitas vezes E o arrependimento, né? Também, né? Mas a gente está aqui para dizer, né, que a nutrição pode Pode aí ajudar trazer muito nisso, né? todo esse suporte que eu falo. A nutrição, ela é a esperança. Exatamente. Então, né, esse sonho, ele pode se tornar realidade, mas a gente tem que também daí fazer o outro lado da escolha, né? Exatamente. Então, agora as Fazer a nossa escolhas, parte, né? fazer a nossa parte agora de escolha de vida saudável e priorizar aí essa saúde tanto ovariana e lembrar da saúde do homem, então da mulher também, né? Não é só a Puxar saúde do homem, da mulher, mas também, né? Tu vê que é igual, né? 40 e 40. Normalmente, como a mulher que chega primeiro ao consultório, levar isso E geralmente até é ela que leva até o esposo, o homem, né? Porque muitas vezes o homem pode ficar mais negligente, né? Nessa parte. E a nutrição é igual para os dois, no caso. A gente vai ter ali alguns fatores individuais, mas a gente pode citar assim, essa base do que a gente conversou se encaixa para o homem e para a mulher. Isso. Entendi. Essa base. Daí, investigando cada caso, tem umas a gente... né, umas Isso. peculiaridades, mas Isso. Mas a base interessante. fica para o casal. E hoje você atende essas mulheres que querem engravidar e buscam ter uma alimentação adequada para isso. E hoje, com a síndrome do ovário policístico, eu vivo, então, essa prática, né? Ainda não... Eu costumo falar, né, Thay, que tudo é bênção. Tudo. Não é porque a gente não vê que a bênção não tá lá, né? Aos olhos dos homens, ai, nossa, uma doença, né? Uma síndrome do ovário policístico fadada. A infertilidade, a esterilidade, sei lá o que a gente pensa aos olhos dos homens. Mas você vê, né? Foi a forma que o Senhor te encontrou de te reconectar com o teu propósito. De um novo propósito com a nutrição. Então, quer dizer, é tremendo. Que a gente precisa ter esse olhar para as coisas de que tudo é bênção, né? É verdade. Olhar de que tá ali por algum motivo, né? Então vamos... Exatamente. Então, se isso é ruim, vamos fazer isso se tornar bom. Então, que só é ruim aos nossos olhos. Mas que existe algo incrível por trás disso. Justamente. E aí, vamos ser agora a prova aí de viver na prática. Que o Senhor te dê muitos filhos, né? Amém. E que essa bênção se estenda até 1000 gerações, né? Te dê muitos filhos. Férteis. Amém. Coisa boa, tá? Então, quem tá nessa busca pode te procurar. É isso mesmo. Vamos deixar o teu contato. E muitas vezes, né? Aqui a gente veio hoje falar sobre a fertilidade, mas quando a gente fala em nutrição e saúde da mulher, mesmo se a mulher ainda não tem um diagnóstico de infertilidade ou se ainda não está pensando em engravidar, mas quando a gente fala em saúde da mulher, é só para mulher que já sofre com a síndrome do ovário policístico no dia a dia, né? Então, a gente tem N sinais e sintomas que a gente consegue amenizar com a nutrição. Uma mulher que já sofre com a menopausa, sofre muito de TPM, endometriose. Então, tudo isso a gente... Encontra soluções na nutrição. Encontra soluções para ter mais qualidade de vida, né? E é o que você falou. E mitigar os sintomas, né? Justamente isso. Thay, bom, não sei, desde que eu me entendo por gente, existe uma coisa que a medicina, né, traz, que é o pré-natal. Só que a gente sabe que esse pré-natal, ele é feito quando a mulher já tá grávida, né? Tipo, ela descobre que tá grávida, aí ela vai no médico, e o médico, então, passa pra ela lá o pré-natal. Sim. O tradicional folato, ferro. Isso. Mas hoje... O que seria um verdadeiro pré-natal? Quanto tempo antes deve fazer um pré-natal? Tipo assim, vamos supor, você, por exemplo, você quer engravidar, né? Quanto tempo antes que você já está se cuidando ou...
Então, os estudos já indicam que pelo menos de 3 a 4 meses antes, a gente já tem que começar a potencializar essa saúde do óvulo e do espermatozoide. Então, aqui a gente volta a falar, né, do casal, Uhum. tá? E aí, a gente já começa tanto com a suplementação... Difícil é fazer o marido não tomar cerveja, hein? É, Não, tô brincando. esse é difícil. E reduzir o cafezinho para os amantes também é o difícil. É verdade. Mas é por um propósito maior, É, né? o propósito Vale a é pena. tudo. Propósito grande vale a pena, né, gente? Não, por um filho, É. faz qualquer coisa. Isso mesmo. Então, a gente tem o que é mais falado e o mais tradicional. Muitas vezes as mulheres, eu decidi engravidar e já vou começar a tomar o metilfolato, Aham. né? Eu já vou começar também complementar com ferro. Esse, digamos assim, é o básico. O básico. O básico. Então, mas a gente potencializar um pré-natal pelo menos de 3 a 4 meses antes, tá? E a gente pode complementar esse folato, esse ferro, daí de forma individual, com todos aqueles nutrientes que eu citei anteriormente, que daí vai depender do caso, da individualidade de cada um, né? Então, a gente pode trabalhar aí com a coenzima Q10, pensando já em Nas priorizar mitocôndrias. a saúde mitocondrial, também, né, o NAC, vitamina C, vitamina E, complexo B. Vamos ver, né, como é que tá aí toda a parte de estoque de ferro para adequar, não só tomar um ferro padrão, então se já não tem nenhuma anemia instalada antes. Vamos ver como é que tá o estoque de vitamina D, também muito importante, ômega 3. Então, assim, esses são os principais, né, que a gente pode tanto via alimento, mas também priorizar com a suplementação. A alimentação já ir priorizando a base da dieta mediterrânea. Vamos reduzir aí carne vermelha no máximo 3 vezes ao dia, aumentar o consumo de peixes, priorizar os orgânicos. Então, mesmo que eu não consiga 100% orgânico, eu posso ir aí tentando fazer um rodízio de 3 vezes na semana. Então, vamos tentar pensar no que a gente pode incluir, tá? Vamos reduzir o café, né? Então, vamos reduzir aí essa cafeína a menos que 300 miligramas ao dia. Então, daí você pode, se não tiver um acompanhamento, para quem está nos ouvindo, pode olhar o café em casa e já ver a dosagem que vai dar de xícaras ao dia. Parar de fumar, né? Se a pessoa fuma. E se bebe álcool, também a gente para, assim, no mundo ideal. Ou pelo menos Reduz drasticamente. E o controle do peso, né? Então, se eu estiver com IMC acima, já sendo considerado obesidade, é importante que esse emagrecimento aconteça. E se eu estiver muito abaixo do peso, né, é importante que a gente adeque esse peso, porque pode ter aí uma desnutrição, tá? Então, esses são os principais, assim, pontos que eu já posso pensar em começar a mudar, se eu não for buscar nenhum profissional especializado, né? Esse aí, para ser mais individualizado, já é recomendado. Daí você pode, já procura antes, com o tempo, seu ginecologista, já procura um nutricionista, especialista nessa área, para a gente já ter aí um período mais fértil para esse casal. E também a gente já vai colher os frutos lá nessa gestação mais saudável, Com né? certeza. De uma criança mais saudável também, né? Justamente. A gente também reduz índice de aborto, reduz índice de bebê prematuro, reduz índice de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Então, aqui a gente falou muito, a gente falou, né, até chegar lá. Mas quando chegar lá, também a gente está melhorando tudo isso para ter uma gestação mais saudável. Né? Além de estar mais fértil, uma gestação também saudável. Influencia no parto também? Você facilita o parto normal, alguma coisa nesse sentido? Ou não tem nada a ver? Tem. A gente já tem alimentos que podem influenciar no parto normal.
Aham. Não sei se você já ouviu falar das tâmaras. Ah, já. Aham. Então, das tâmaras é bem conhecida. Você faz ali nas semanas próximas, né? Para a mulher que almeja Eu adoro tâmara. teu parto normal. Ela tem esse potencial aí de Eu tenho uma auxiliar. amiga que fez e deu certo mesmo. Aham. Olha só que maravilha. Maravilha. E quem ia dizer, né? Uma tâmara, mas Pois como assim, né? Você vê, Ninguém- tudo tem na natureza, né? É perfeito, Tudo que né? o corpo precisa tem na natureza. O problema é que a gente vai buscar dentro do saquinho do supermercado, daí que dá ruim. Então, assim, a gente colocar essa esperança na nutrição, que ela tem aí um potencial muito grande de estar nos auxiliando, né? Verdade. Para esse florescer. Fantástico. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu aprendi um monte aqui. Foi ótimo. É sempre Venha mais vezes com mais espetacular assuntos. falar desse assunto, Ai, é né? maravilhoso, né? E fica aí a mensagem, né? Nutrir para florescer. Aham. Isso Amém. mesmo. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Thay. Obrigada mesmo. Que o Senhor te abençoe com muitos Amém. filhos. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.